Meus prezados irmãos, nesse instante que iniciamos a nossa reunião de estudos, de aprendizado em torno da mediunidade, elevemos nossos pensamentos em prece, de maneira a inicialmente agradecermos a bondade divina, a oportunidade que nos é dada do estudo, do aprendizado, ocasião na qual, Mestre, rogamos ao Senhor que os vossos bondosos amigos e benfeitores, amigos espirituais dessa casa, nossos irmãos maiores, possam se fazer presentes conosco, nos inspirando, nos ajudando na leitura, nas explicações, nos comentários da noite, bem como também, Mestre, na compreensão e em guardarmos conosco em nossos corações as lições que serão aprendidas. Gostaríamos, Senhor, ainda de pedir ao Senhor que abençoe muito esta casa, que o Senhor continue a amparar as suas frentes de trabalho, seus tarefeiros, encarnados e desencarnados, bem como a todos nós que aqui somos assistidos em nossas mais diversas necessidades. E rogamos, Mestre, que nos conceda bênçãos de saúde, de paz, que o Senhor possa aumentar as nossas forças e possibilidades diante das lutas e dificuldades que enfrentamos, de maneira a mantermos sempre o bom ânimo, a alegria, a esperança diante de todas as circunstâncias da vida. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Mãe Santíssima, roga a Deus por nós, pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, damos por iniciados os estudos mediúnicos da noite, na santa paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar, dentro do livro dos Médiuns, um capítulo que será visto, será estudado com muita frequência por nós, que é o capítulo 20 da segunda parte, que comenta sobre a influência moral do médium. Nós vamos ver que Emmanuel, no Seara dos Médiuns, muitas vezes vai selecionar alguns parágrafos, alguns trechos desse capítulo para comentar e destacar para a gente. Certamente pela importância que ele representa dentro das lições que a gente precisa assimilar. Nós vamos ver, e aqui a gente vai fazer um resumo dos primeiros parágrafos, porque hoje nós vamos estudar o 10º parágrafo do item 226, que é o que inicia o capítulo 20. O que esse capítulo vai trazer em resumo para a gente? Vai comentar e vai explicar para a gente como se dá a influência da moral do médium no exercício da mediunidade. Ou seja, nós temos visto, especialmente nos capítulos anteriores, que o desenvolvimento mediúnico não tem relação com a moral do médium. O que isso significa? Que às vezes nós vamos ver médiuns com uma faculdade muito extensiva, às vezes já até bem desenvolvida, psicografando ou dando a passividade por meio da psicofonia, ou apresentando outros dons mediúnicos, mas cuja moral deixa a desejar. Os bons costumes, os bons princípios, a vivência do bem, a vivência do Evangelho. E nós vamos ver o oposto também. Pessoas, às vezes, admiráveis pela sua conduta, não perfeitas, mas que dão exemplos, às vezes, de humildade, de bondade, de renúncia, de sacrifício, ou seja, que já apresentam algumas características ou algumas virtudes iniciais que o Evangelho nos pede, mas, do ponto de vista mediúnico, de certa forma limitados, ou com poucos dons mediúnicos ostensivos.
formação como a outra é muito comum. Por quê? Porque a mediunidade é uma predisposição orgânica. A gente vem para ser médium pré-configurado para isso. Como que funciona? Se a gente estuda, por exemplo, o livro Missionários da Luz, nós vamos ver, se eu não me engano, acho que o Gilvan está até estudando aqui recentemente. Não, acho que é o eu que falou comigo. Se a gente pega, por exemplo, o livro Missionários da Luz de André Luiz, da série Nosso Lar, é o terceiro livro. Lá nós vamos ver a descrição feita por André Luiz de como que é o processo reencarnatório. E lá comenta André Luiz que, passados alguns instantes após a concepção de uma criança que virá a vida, de um corpinho que começou ali a sua formação física, chegam do mundo espiritual espíritos altamente evoluídos e especializados, chamados espíritos arquitetos. E o que um arquiteto faz, gente? Ele projeta, ele prepara uma construção, não é? Esses espíritos, então, vêm tanto com o objetivo de fazer a ligação entre o corpo que se forma e o espírito previamente designado para habitar aquele corpinho, que um dia vai ser uma criança, depois um adulto, vai passar aí pelo ciclo da vida, como também para configurar, sem desrespeitar as leis da genética, que são leis da natureza e, portanto, leis divinas, mas manipulando-as de maneira extremamente habilidosa e sábia. Vem ali, então, configurar as principais características físicas que aquele espírito precisa naquela vida que se inicia. Às vezes pode ser uma deformidade de nascença, às vezes uma inteligência mais desenvolvida, às vezes uma destreza diferenciada, às vezes uma beleza mais expressiva, enfim, os principais atributos físicos são previamente configurados, entre eles a predisposição ou o germe da mediunidade que um dia vai desenvolver. E conforme alguns estudos que nós já fizemos, muitas vezes essa mediunidade vai ser dada não para um espírito já evoluído, mas sim para quem? Para um espírito que precisa evoluir, que precisa trabalhar, que precisa crescer moralmente. Portanto, moralmente ele ainda é, por assim dizer, pobre, necessitado, mas vai ganhar mediunidade para trabalhar com ela, para se aprimorar com ela, para servir o próximo com ela, e assim liquidando seus débitos com a justiça divina num menor tempo, com menos sofrimento. Então, vejam, por exemplo, logo a primeira pergunta que consta aqui para a gente nesse capítulo. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independe do moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do meio. Então, a pergunta é sucinta, a resposta também. Em que sentido? A espiritualidade superior responde para Kardec que o desenvolvimento da mediunidade não está relacionado de maneira diretamente proporcional ao desenvolvimento moral do médium. Agora, onde entra o desenvolvimento moral do médium? Em que ele pesa? Em que ele influencia? No uso da mediunidade, no uso que vai ser feito dela. E mais, conforme nós vamos ver, quanto melhor é o médium moralmente, melhor ele se presta ao serviço dos benfeitores espirituais, seja na transmissão de mensagens instrutivas, seja, como a gente tem, por exemplo, nas reuniões mediúnicas de desobsessão, quanto mais moralmente evoluído é o médium, melhor ele vai acomodar, assistir, amparar o enfermo desencarnado que se manifesta por ele. Para tanto, basta a gente se recordar dos capítulos que a gente tem estudado nos domínios da mediunidade, em especial o que nós vimos na semana passada, quando a gente estudou sobre o mandato mediúnico, que é a médium ambrosina, né? Que adquiriu aquele dom, adquiriu aquele ganho, aí sim, pelos méritos dela,
mandato mediúnico é diferente, tá, gente? A mediunidade, por assim dizer, ordinária ou corriqueira, em suas mais diversas expressões, não tem relação com a moral do médium, diferente do mandato mediúnico que a gente estudou semana passada, capítulo 15 ou 16 do livro 16, Aranha, obrigado. É o capítulo 16 do livro dos Domínios da Mediunidade, tá bom? Então vamos lá, vamos adiante. Pergunta seguinte: sempre se há dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Por que então não constitui privilégio dos homens de bem? E por que se veem pessoas indignas que a possuem no mais alto grau e que dela usam mal? É uma pergunta decorrente da anterior e dentro do que a gente tem falado, né? Por que Deus coloca a mediunidade na mão de uma pessoa que às vezes vai fazer mau uso dela? Resposta: todas as faculdades são favores pelos quais deve a criatura render graças a Deus, pois que homens há privados delas. Poderias igualmente perguntar por que Deus concede vista magnífica a malfeitores, destreza a gatunos, ou seja, uma pessoa que vai usar da destreza para subtrair coisas dos outros, sair correndo no meio da multidão, eloquência aos que dela se servem para dizer coisas no simples. O mesmo se dá com a mediunidade. Se há pessoas indignas que a possuem, é que disso precisam mais do que as outras para se melhorarem. Pensas que Deus recusa meios de salvação aos culpados? Ao contrário, multiplica-os no caminho que eles percorrem. Põe nas mãos deles, cabe-lhes aproveitá-los. Bom, as perguntas se seguem. Se a gente fosse até ler todas, a gente teria dificuldade de chegar na nossa pergunta objeto de estudo de hoje. Mas indo aqui na sequência, a gente vai lá no 6º parágrafo, que é uma pergunta relacionada com o que nós vamos ver hoje, que é a 10ª, que consta o seguinte: visto que as qualidades morais do médium afastam os espíritos imperfeitos, como é que um médium dotado de boas qualidades transmite respostas falsas ou grosseiras? Ou seja, quanto mais moralmente evoluído e desenvolvido é o médium, mais ele vai se prestar ao serviço dos benfeitores espirituais, a companhia espiritual dele, o clima espiritual, a sintonia espiritual dele vai estar num patamar mais elevado. Agora, nem por isso ele se torna um médium perfeito, ou que não erra, que não falha. Esse ponto que nós vamos ver daqui por diante. Vejam só: conheces porventura todos os escaninhos da alma humana? Demais, pode a criatura ser leviana e frívola sem que seja viciosa. Também isso se dá porque às vezes ela necessita de uma lição a fim de manter-se em quadro. Então vamos lá. O que a pergunta está mostrando para a gente? Olha, vamos imaginar que a gente conviva com o médium e que a gente faça um bom juízo da conduta dele. Ou seja, não, eu conheço, o Paulo Lucas, ele cuida bem da família dele, ele, pelo que eu sei, ele trabalha, ele é um bom funcionário, aonde eu sei também ele frequenta a fraternidade, tudo, enfim. A nossa capacidade de observação e de análise, ela é o que, meus irmãos? Muito restrita, muito pequenina. Às vezes nós vamos nos deparar com uma face da conduta, do comportamento, da moral, dos princípios de alguém. Mas, vocês já viram, tem até uma frase que fala assim: para você conhecer uma pessoa, você tem que comer um saco de sal com ele. O que significa isso? Às vezes a gente convive com alguém por muito tempo, ainda assim eu não posso dizer que eu conheço ele profundamente, ou em sua completude, em todas as suas expressões de bem e de mal. Pelo contrário, todos nós trazemos conosco o quê? Imperfeições, dificuldades, vícios do corpo ou da alma, situações com as quais nós estamos lutando. E às vezes o juízo que eu faço a partir de uma observação que eu tenho em um determinado meio, em determinada circunstância, é algo muito restrito para mim dar ali, por exemplo, um selo de qualidade ou
de completa confiança no médico. Pelo contrário. O que a gente tem que sempre pensar e lembrar? Todo médico é passível de errar. Por quê? Porque ele guarda com ele defeitos, imperfeições. E, portanto, por mais que a gente julgue e avalie alguém como sendo uma pessoa boa ou louvável, nós não estamos observando tudo. A nossa observação é limitada. Então, é essa reserva aqui que os benfeitores falam conosco. A gente tem que usar. Né? Vejam, por exemplo, a 9ª pergunta. Qual o médium que se poderia qualificar de perfeito? Aí a resposta dos benfeitores é clara. Ó. Perfeito. Bem sabes que a perfeição não existe na terra, sem o que não estarias nela. Dize, portanto, bom médium, que já é muito. Por isso que eles são raros. Médium perfeito seria aquele contra o qual os maus espíritos jamais ousassem uma tentativa de enganá-lo. O melhor é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido o menos enganado. Então, está aqui o motivo da cautela, da precaução que a gente precisa ter. E aí a gente chega na nossa pergunta de hoje. Se ele só com bons espíritos simpatiza, como permitem esses que sejam enganados? Ou seja, vamos supor então que não é um médium perfeito, é um bom médium, conforme consta aqui no livro dos médiuns. Por que os benfeitores espirituais ainda assim permitem que ele seja enganado? Que ele seja envolvido às vezes por uma mistificação, que ele às vezes passe por um processo obsessivo, mesmo que breve ou ligeiro. Por que isso ainda acontece? E aí vem a resposta. Os bons espíritos permitem às vezes que isso aconteça com os melhores médiuns para lhes exercitar a ponderação e para lhes ensinar a discernir o verdadeiro do falso. Primeiro ponto, todo médium precisa adquirir experiência, ponderação e discernimento. Então, às vezes, ele vai passar por isso como parte do aprendizado, do crescimento pessoal dele. E sério. Depois, por muito bom que seja, um médium jamais é tão perfeito que não possa ser atacado por algum lado fraco. É o que nós vimos na pergunta de número, no 6º parágrafo e também no 9º, né? Quem que não tem um lado fraco? Quem que não tem uma ou mais imperfeições? Quem que não tem uma ou mais limitações? Isso lhe deve servir de lição. As falsas comunicações que de tempos a tempos ele recebe são avisos para que não se considere infalível e não se ensoberbeça. Um dos maiores obstáculos do médium chama-se o quê? Vaidade. Ele fica vaidoso, não. Os benfeitores estão sempre utilizando. Na reunião mediúnica de desobsessão, os espíritos mais difíceis se utilizam de mim, sou eu que socorro, sou eu que amparo. Aí de vez em quando, o que os benfeitores vão fazer? Você está se achando, né? Então, peraí. Aí vem os testes, vem as dificuldades. Até mesmo para mostrar para ele o seguinte, nós conhecemos seu lado fraco. Então, meu amigo, abaixa a bola, fica mais simples, mais humilde, continue o seu trabalho, lutando por você mesmo, com as suas imperfeições e siga em frente. Porque o médium, porque o médium que receba as coisas mais notáveis não tem que se gloriar disso, como não tem o tocador de realejo que obtém belas áreas, belas músicas, movendo a manivela do seu instrumento. Então, suponhamos que o médium receba uma obra fantástica, um livro instrutivo, coerente com Kardec, coerente com o Evangelho do Cristo, ou seja, uma ótima obra. Ainda assim, o conteúdo do livro veio da mente, da intelectualidade dele? Não. Foi ditado para ele. Não é à toa que o Chico insistiu em dizer o seguinte: gente, eu só sou o burrinho.
Eu só sou o carteiro que entrega a carta. Né? Eu nada mais faço do que trazer o que os Espíritos ditam por mim. Teve uma vez mesmo que o pai dele, eles viviam em muita dificuldade em Pedro Leopoldo. Aí uma vez o pai dele falou: meu filho, por que você não pega o dinheiro desses livros? Não precisando tanto, seus irmãos, né, podia ter uma roupa melhor, a gente alimentar melhor e tudo, é tanta necessidade que a gente tem. Aí o Chico dizia: ô pai, esses livros não são meus, isso não é meu. Ou seja, o que eu estou trazendo aqui, eu só estou, como se diz, carregando, só sou um instrumento de transporte, mas essas ideias não são minhas. Não fui eu que criei essa história, esse conto, esse romance, esse livro de comentários evangélicos, etc. Né? Então, os benfeitores chegam aqui a fazer uma comparação de que o médium se assemelha a um tocador de realejo. O realejo, meus irmãos, é um tipo de instrumento musical hoje em dia muito escasso, muito difícil de ver. Mas vocês vão ter uma noção pelo seguinte: vocês já viram aqui aquelas caixinhas de joia que toca música? Às vezes você abre a caixinha, né? Às vezes tem ali aquela música de Mozart, né? E fica ali tocando. Como que aquela música é tocada? Não sei se vocês já perceberam. Existe um cilindro metálico. Aquele cilindro metálico tem uns pontinhos em alto relevo, que uma vez que você dá corda no mecanismo, aquele cilindro roda. E ao rodar, ele passa, sabe aquele pente fino? Como se fosse um pente metálico, onde cada haste metálica ali ressoa uma nota musical. Então, quando aquele pontinho passa, ele vibra aquela haste, toca uma nota. O outro pontinho mais para cá no meio toca outro, lá da extremidade uma outra nota, e ali assim você tem uma música. Ou seja, basta que você dê corda, não é quem está dando corda que sabe tocar a música, ele nada mais fez que dar força, energia para aquilo girar, para aquilo movimentar. O realejo funciona de maneira semelhante, só que como que ele é? Ele, em vez de ser a corda da caixinha de música, é uma manivela. Antigamente era mais comum, eu mesmo não peguei esse tempo não, né? Mas a gente vê ilustração disso. A pessoa girava a manivela do realejo e ali ele ia tocando a música. Ou seja, o tocador de realejo tem alguma habilidade musical? Nenhuma, zero, né? Ele não precisa conhecer nem a escala básica das notas musicais, de dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Nem isso ele precisa saber, só precisa girar a manivela. Então vejam que interessante. Os benfeitores comparam o médium muitas vezes ao tocador de realejo. Olha, para ter a música precisa dele, só que a contribuição dele é muito limitada. Então não se envaideça, não se envaideça. É o que eles falam para a gente, né? Pegando, e o bom é que hoje nós vamos ficar um tempo menor em Kardec para a gente ficar um tempo maior em Emmanuel e no desdobramento da página de Emmanuel comenta para a gente essa página no livro Seara dos Médiuns, no capítulo 56, que é intitulado assim, ó, o lado fraco. Aqui nós vamos entender e vamos comentar bem essa página. Emmanuel começa dizendo assim: não apenas os médiuns. O que Emmanuel começa a dizer? Nós estamos vendo aqui sobre o lado fraco dos médiuns. Emmanuel começa comentando essa página dizendo para a gente o seguinte: ó, são só os médiuns não. Será que são só os médiuns que têm o seu lado fraco? Não, todos, né? Nós todos. E aqui ele vai comentar as mais diversas situações para a gente. Vamos lá. Viste muitas vezes os melhores amigos iludidos na boa fé. Muitos que se acreditavam resguardados pelo dinheiro caíram em miserabilidade pela exaltação da própria cobiça.
Quantos casos desses nós já vimos na vida? Né? Seja com pessoas à nossa volta, seja aí nas notícias, né? Nas redes sociais, nas histórias que nos contam. O primeiro ponto que Emmanuel nos traz aqui são pessoas que às vezes tinham uma situação financeira, social excelente, só que sem saberem controlar um vício, que é o da cobiça, da ambição, às vezes foram levados à miséria. Por quê? A pessoa tinha muito, só que ela queria mais e mais e mais, né? E aquele querer mais e mais e mais, um dia viraram para ela e falaram assim: aqui, vamos entrar comigo aqui num investimento, vai te dar aqui 5% ao mês. Olha que beleza, né? Não, é seguro, não tem risco não. Aí às vezes a pessoa deixa a ponderação de lado, né? Como se diz na linguagem popular, cresce o olho, não, vou ganhar demais com o dinheiro, vai multiplicar em tanto tempo. E embarca naquilo ali, quando vai ver o que é, às vezes, meus irmãos, é um golpe, né? Essas pirâmides financeiras dele funcionam mais ou menos assim. As pessoas vão entrando, quem entra, ganha ali um rendimento excelente, põe dinheiro, o dinheiro volta, põe dinheiro, o dinheiro volta. Não, eu vou pôr tudo aqui. Vou vender até minha casa para mim poder ganhar mais. Até que um dia tudo aquilo cai pela água abaixo, né? Ou seja, então, pelo fato dele não ter corrigido em si um vício da alma, levou a ele às vezes uma situação dolorosa. Outros que se supunham inacessíveis à tentação, desceram para as furnas do vício, arrastados pela fraqueza do sentimento. Então, vamos imaginar o seguinte: às vezes a pessoa acha que está ali numa certa estabilidade na vida, só que todos nós podemos ser tentados a qualquer momento. Às vezes dentro de casa com o filho a gente é tentado, né? Ou seja, você não está ali no meio da multidão, está numa situação corriqueira. Às vezes com a criança, e a criança às vezes te põe à prova uma qualidade que a gente ainda não tem, e aquilo ali acaba exaltando um vício que a gente ainda possui. Hoje mesmo aconteceu uma situação parecida comigo, que eu acabei caindo. Vocês conhecem, eu tenho um filhinho, caçula de 5 anos. Um pouquinho que eu estava trabalhando em casa, de porta fechada, concentrado lá nas tarefas, fui na cozinha. O que ele arrumou? Ele pegou o mamão, querendo comer o mamão, esmagou o mamão todo e fez uma bagunça danada na cozinha. Tinha mamão para todo lado. Então, na hora, eu fiquei bravo com ele, e aí a gente vai corrigir e às vezes a gente excede, né? De ficar, não é questão às vezes de bater, mas de ficar muito bravo, ficar nervoso demais, até porque a casa estava limpinha, aí esse menino pega a pronta aquilo ali. E isso, todos nós vamos passar por uns testes desses, né? Para ver até que ponto que a gente é paciente, que a gente é tolerante, que a gente tem ou não determinadas qualidades ou virtudes que a gente está pelejando para conseguir. Então, mais cedo ou mais tarde, a tentação vai visitar a gente, prepara. Às vezes eu vou estar saindo daqui, alguém vai me fechar ali no trânsito, né? Vamos ver como é que eu vou reagir. E assim funciona. Grandes inteligências, categorizadas por infalíveis, rolaram na lama, por se haverem levantado em pedestais de orgulho. Esse aqui, meus irmãos, é um dos grandes problemas das pessoas que são muito inteligentes. Normalmente, junto a uma grande inteligência, vem grandes tentações, vem um grande convite ao orgulho e à vaidade. Porque a pessoa se destaca. Às vezes começa ali já na época da fase escolar. É um excelente aluno, tem facilidade, tira nota boa, se destaca na escola, e aquilo ali, às vezes, a escola vai até mesmo de maneira a estimular o mérito e o desenvolvimento da criança, vai alimentando, vai estimulando, né? Premia a criança, destaca, põe ela na frente dos outros. Agora, qual o espírito está preparado para lidar com isso? Alguns vão lidar com aquilo com tranquilidade, outros vão ter uma predisposição
predisposição ao orgulho e à vaidade, o quê? Sendo alimentado dentro deles. Aí às vezes chega no meio acadêmico, gradua-se, faz um mestrado, faz um doutorado, e nisso ali tudo a pessoa tem que ter muito cuidado da alma, dos princípios que ela traz. Porque do contrário, o orgulho vai fazer com que ele construa em torno da personalidade dele o quê? Uma grande muralha, intransponível a outras ideias, intransponível a ouvir o contrário, às vezes intransponível a ver até mesmo o ponto em que ele pode estar errado. E destruir a muralha do orgulho é muito difícil. Os irmãos devem se lembrar, por exemplo, se eu não me engano, não sei se eu não me recordo agora, acho que é na mensagem sobre o orgulho que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, onde os benfeitores falam que é o maior obstáculo da humanidade e é o que mais atrasa o progresso moral da humanidade. Quando a gente avalia, por exemplo, por que o Espiritismo ganhou tanto campo e ganhou tantos corações no Brasil e às vezes encontra tanta dificuldade em países ditos mais desenvolvidos, né, como tiveram a Revolução Industrial mais cedo, o desenvolvimento cultural e intelectual mais cedo, por que lá às vezes tem tanta dificuldade na aceitação da doutrina? Porque junto com esse desenvolvimento, junto com essa vanguarda cultural, intelectual, material alcançada, alimentou-se também o que? No espírito coletivo e individual ali, orgulho e vaidade. E isso é uma barreira. A evidência disso, meus irmãos, é o seguinte: quando a gente pega o livro Paulo e Estevam, quem que já leu? Vamos ver quem está afiado, hein? Vamos fazer uma pergunta aqui. Qual foi a única cidade que Paulo visitou e não conseguiu fundar um núcleo de estudo do cristianismo nessa cidade? Quem se lembra? Na Grécia. Qual cidade? Principal cidade grega. Me ajudem aí. A capital atual da Grécia. Não, Corinto tinha um núcleo excelente lá, né? Atenas. Obrigado, Carlos. Atenas. Quando Paulo visita Atenas, chega lá aqueles monumentos notáveis. Uma beleza. Que hoje em dia a história, né, chegaram para a gente algumas ruínas. Por exemplo, lá da Acrópole ateniense, né? Paulo chega lá, meus irmãos, e é altamente inspirado. A inspiração que Paulo tem foi notável. Ele se dirigindo aos atenienses, e inclusive ele conseguiu uma audiência dentro da Acrópole, né, dentro do grande local de disposição intelectual dos filósofos, dos homens inteligentes. Ele faz referência a um Deus desconhecido que havia lá na cultura grega, e mesmo assim as pessoas começaram a zombá-lo, ridicularizá-lo, ironizá-lo, foram aos poucos saindo uma a uma ali do auditório. Ao final do seu discurso tinham poucas pessoas, e aquelas poucas que ficaram, cada uma apresentou uma desculpa, um pretexto, uma dificuldade. O fato é o seguinte: não teve uma casa que ele conseguiu aqui, ó. Vou deixar aqui uma anotação do Evangelho de Mateus, eu vou começar a estudar. Lugar nenhum. Em todos os lugares que ele foi, ele conseguiu, exceto Atenas. Por quê? É isso aqui. Orgulho. Né? A falsa. Nós não temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, mencionando o Sermão do Monte, no qual Jesus fala: bem-aventurados os pobres de espírito. O que significa isso que a gente estuda lá? Bem-aventurados aqueles que são chamados pobres de espírito, que na verdade eles não são o quê? Orgulhosos. Eles estão receptivos, né? Os chamados pobres de espírito era uma alcunha que se dava, uma denominação que se dava por aqueles que se consideravam muito ricos de saber e de conhecimento. Falavam: esse é um pobre de espírito, não sabe nada, é um ignorante. Na verdade, aquele ele era humilde, ele era capaz de compreender, de refletir, de aceitar o Evangelho do Cristo. E não é à toa que o Evangelho primeiro se implantou no coração deles.
A própria doutrina, meus irmãos, comenta que os intelectuais virão por último. Não adianta a gente ter pressa em querer convencê-los, nem ensiná-los, porque a gente tem que esperar o tempo. Porque o tempo e o sofrimento primeiro vão fazer qual trabalho? Quebrar qual muralha? Do orgulho. Depois que o orgulho ruir, aí eles vão ter condições de compreender. Para vocês terem ideia, eu não sei a fonte, onde está essa informação, mas eu já ouvi falar em algumas ocasiões que Paulo de Tarso, espírito altamente inteligente, cuja vida nós conhecemos por meio do Paulo Estevam e por outras tantas menções no Evangelho e outras obras espíritas, ele tem uma grande missão na espiritualidade. Ele se dedica especialmente às almas mais inteligentes e que ainda não aceitaram, ainda não compreenderam o Evangelho. Vejam que interessante, né? Então, muitas vezes, uma grande inteligência pode ser um fator que alimenta o orgulho e leva o espírito, às vezes, além, né? Para a sua ruína moral. Criaturas que consideráveis como sendo poemas de beleza sublime, desfiguraram-se à pressa, mostrando máscaras de agonia pelo abuso do prazer. Então vamos lá. O que Emmanuel fala conosco aqui? Emmanuel fala para a gente que até a beleza física é uma tentação muito grande para quem é possuído. Porque muitas vezes uma pessoa que é muito bonita vai provocar em seu semelhante reações infelizes, pensamentos infelizes, muito distantes do que seja uma admiração respeitosa. Pelo contrário, essa pessoa muitas vezes vai receber reiterados convites a uma vida menos digna. Vai sofrer muitas tentações. Para quê? Em que sentido? Para que ela, por exemplo, pegue, né, pelo abuso do prazer. Depois, se der tempo, nós temos uma mensagem aqui para ilustrar esse ponto. Eu até não vou comentar muito para a gente poder entender os perigos que envolvem e por que às vezes para a gente, né, hoje em dia, existe, né, um culto, às vezes aí a beleza, a boa forma física, nós temos que ter isso com muita ponderação. É bom a gente andar arrumadinho, né, procurar ostentar ali, a gente não precisa andar atrapalhado, nem descabelado, enfim. Dentro da nossa apresentação física, o que a espiritualidade nos alerta? Cuidado com os excessos. Talvez os excessos podem te levar a situações difíceis, né? Nós vamos ver daqui a pouco. Pregadores do heroísmo social e doméstico acabaram no suicídio, escorregando na vaidade. É um problema sério. Nobres tarefeiros do progresso pararam a máquina da própria ação em meio do caminho, corroídos pelo desânimo. Então, muitas pessoas que às vezes trabalhavam arduamente, tinham uma vida ali cheia de atividades, de tarefas, de responsabilidades, até o dia em que foram visitadas por quem? Pelo desânimo. Se der tempo também, nós temos uma outra história para contar. Cada parágrafo, cada frase dessa aqui de Emmanuel, a gente encontra facilmente umas 10 páginas que ilustram na literatura espírita. Tudo isso para a gente entender o nosso próprio lado fraco e tomar cuidado com ele e combatê-lo. Esse é o grande propósito da doutrina, fazer de nós pessoas melhores. E continua Emmanuel agora. Ninguém existe no mundo invulnerável ao erro. Ninguém é inacessível ao erro. Todos são passíveis de errar. Todos nós, encarnados e desencarnados em aprimoramento na Terra, somos sujeitos à ilusão, através dos pontos frágeis que apresentemos na construção dos próprios valores para a vida maior. Ou seja, cada um de nós tem o seu chamado, já que nós falamos da Grécia, né? Tem o seu chamado o quê? Calcanhar de Aquiles.
né? É a sua fraqueza. Em várias circunstâncias, enganamos-nos todos em matéria de posse, em problemas de família, em questões de influência, em convites do sexo, em apelos a honrarias, ou seja, convites para a gente ser homenageado, para a gente ser, né, destacado em um determinado meio, ou em assuntos que se referem à preservação do nosso conforto. Se surpreendes assim o companheiro em posição de queda, ajuda-o a reerguer-se para o trabalho digno, sem perda de tempo em comentários inúteis. Se a natureza da falta te parece tão grave que te sentes inclinado à condenação dele, entra no mundo de ti mesmo e pede a Deus te ilumine a alma. Ou seja, quando a gente estiver diante de alguém que cometeu uma falta muito grave, um erro muito grave, entra no mundo de ti mesmo. O que é isso? É a gente relembrar de Jesus lá na praça, com a mulher, no qual ele vira para o povo que estava prestes a apedrejar ela, né? E fala com eles o seguinte: atira a primeira pedra, quem tiver sem pecado. E ninguém mandou a pedra. O que Jesus fez? Jesus naquele instante ali falou: e vocês? Vocês se consideram perfeitos, infalíveis, sem erros, sem quedas? Né? Como que é a conduta de vocês? O Cristo chamou a autoanálise todos que estavam ali. Imediatamente eles viram, a começar dos mais velhos, que eles também tinham muitos pontos a corrigir na própria conduta, no próprio caráter. E através da oração, a bênção divina te fará perceber onde guardas também contigo a brecha triste do lado fraco. Então vejam que interessante. O processo, meus irmãos, que a gente sempre fala em momento da doutrina, em diversos estudos nossos aqui, é o seguinte: há um termo muito conhecido da doutrina espírita, quando a gente fala assim, reforma íntima. O que significa isso? Primeiro, à medida que a gente vai estudando o Espiritismo, cada um de nós é como se a gente estivesse diante de um espelho. Imagina um espelho embaçado. Você toma um banho no chuveiro, a água quente, o espelho fica todo o quê? Embaçado. Você vê um vulto ali de você mesmo. À medida que abre a porta, por exemplo, e o vapor vai se dissipando, o espelho vai desembaçando até o momento que ele fica cristalino. Assim acontece conosco em relação à doutrina espírita e ao nosso autoconhecimento. Muitas vezes, nós, antes do Espiritismo, a gente se assemelha à nossa postura, estamos diante de um espelho embaçado. Eu me vejo de maneira ainda muito imperfeita, muito imprecisa. Às vezes está tão impreciso que eu falo: não adianta nada olhar para o espelho, não consigo ver nada mesmo. Só que à medida que a gente vai estudando essas lições, nas reuniões de terça, de quinta, de sábado, que a gente começa a ler, estudar, refletir, o espelho vai ficando mais claro, vai ficando mais claro, vai ficando mais claro, e eu começo a me ver muito melhor. Às vezes, meus irmãos, ao ponto, aí acontece o seguinte: alguns de nós se vê tão bem que se assemelha a uma lição que existe no livro Jesus no Lar, no Alvorada Cristã, chamada A Visita da Verdade. Vocês já viram, vocês se lembram dessa página? Eu vou contar ela aqui rapidinho, depois a gente volta na imagem do espelho. Vejam que interessante. Havia um homem que morava numa caverna e vivia se queixando do ambiente que ele estava. O ambiente era extremamente mal cheiroso, incomodava ali o cheiro que ele tinha, era uma sensação contínua de mal-estar. Ele se sentia enfermo e doente por conta disso e vivia ali reclamando. Diante das reclamações constantes dele, o anjo de guarda dele resolveu mandar vários anjos para poder visitá-lo. Primeiro veio o anjo da esperança, que falou com ele: amigo, um dia você vai
esse ambiente vai melhorar, tem esperança, né? Acredite no futuro melhor. Aí ele escutou aquilo, parou de reclamar um pouco, mas passou 1, 2, 3 dias, a situação permaneceu a mesma e ele esqueceu o que o anjo da esperança falou com ele. Depois veio o anjo da caridade, e o anjo da caridade pegou, sentou ele no colo, afagou o cabelo dele, não fica assim não, né? Tudo passa, Deus está te amparando, te protegendo. Então ele sentiu um bem-estar com a visita do anjo da caridade, sentiu um certo conforto, mas como via que a situação dele não mudava, daí a pouco ele voltou ao mesmo estado de reclamação, de queixa. E assim vieram outros anjos que representam, né, a proteção divina na nossa vida, e nenhum deles conseguiu mudar aquele homem. Até que um dia chegou o anjo da verdade. O que o anjo da verdade fez? Não falou nada com ele, nem encostou nele. Simplesmente acendeu uma luz forte dentro da caverna. Jogou uma luz ali, uma claridade total. Quando a verdade entrou jogando aquela luz toda, ele percebeu que o mau cheiro, que aquele ar insuportável, vinha do quê? Das feridas que ele trazia do próprio corpo. E que ele não procurava ali se curar, que ele não procurava ali um meio de cicatrizá-las, de curá-las, de passar um remédio e de sair daquela situação. Portanto, o problema vinha dele mesmo. Como ele viu que ele teria muito trabalho para se curar de suas feridas e para mudar aquela situação na qual ele se encontrava, ele fez o seguinte: ao invés de aceitar a verdade que trazia a luz e mostrava para ele exatamente como ele era, e ele como a causa dos problemas dele, ele fez o seguinte: ele afundou mais fundo na caverna e resolveu ir para um lugar ainda mais remoto para que a verdade não visitasse ele. Então, meus irmãos, chama Visita da Verdade essa página de meio uso. Voltando aqui para o que a gente está estudando. A doutrina espírita na nossa vida, muitas vezes, é a visita da verdade. Vai mostrar para a gente o lado fraco que a gente tem, as nossas imperfeições, as nossas dificuldades. E vai dar a gente um meio e um caminho da gente começar o quê? Esse processo de reforma, de modificação, de mudança. Agora, todo enfermo, para melhorar, ele pode estar no hospital, ele pode ter médico, ele pode ter remédio, mas se ele não quiser, não tem jeito. O que adianta eu dar o remédio e a pessoa não tomar o remédio? Né? Então, esse remédio que é o que a gente tem que procurar, que nada mais é do que o uso, a aplicação do Evangelho na nossa vida, no nosso dia a dia. Para a gente ilustrar agora, conforme a gente prometeu, nós temos aqui uma página que é muito bonita de Irmão X, que vai mostrar para a gente, por exemplo, esse problema trazido por Emmanuel, quando comenta aqui o seguinte: criaturas que consideravam como sendo poemas de beleza sublime, ou seja, pessoas que eram muito bonitas, desfiguraram-se à pressa, mostrando máscaras de agonia pelo abuso do prazer. Então vamos ver uma ilustração disso dentro da literatura espírita. No livro Contos e Apócrifos de Irmão X, tem uma página que, quando a gente escuta ela, a gente costuma não mais se esquecer dela. A gente costuma guardar ela como uma história muito bonita. Essa história se chama No Caminho do Amor. Vejam só. Em Jerusalém, nos arredores do templo, ou seja, quando fala o templo, ainda mais com T maiúsculo aqui, a referência é o quê? Ao templo de Salomão, né? Que era o grande templo dos judeus, e no local no qual hoje em Jerusalém ele não existe mais. E quando os romanos, né, a comando do general Tito, destruíram Jerusalém, o templo foi destruído junto e suas relíquias foram levadas para Roma, né? Aqueles objetos tidos sagrados pelos judeus.
Então, em Jerusalém, nas proximidades do templo, a adornada mulher encontrou um nazareno, de olhos faiscantes e lúcidos, de cabelos delicados e melancólico sorriso, e fixou estranhamente. Arrebatada na onda de simpatia a irradiar-se dele, corrigiu as dobras da túnica muito alva, colocou no olhar indizível expressão de doçura e, deixando perceber no movimento do corpo frágil a visível paixão que a possuíra de súbito, aproximou-se do desconhecido e falou-lhe baixinho: jovem, as flores de séculos encheram-me a ânfora do coração com deliciosos perfumes. Tenho felicidade ao teu dispor em minha loja de essências finas. E ela então indicou extensa vida, cercada de rosas, à sombra de um arvoredo acolhedor, e continuou: inúmeros peregrinos, cansados, me buscam à procura do repouso que reconforta. Em minha primavera juvenil, encontram o prazer que representa a coroa da vida. É que o lírio do vale não tem a carícia dos meus braços, e a romance amorosa não possui o mel dos meus lábios. Venha e vê. Dar-te-ei leito macio, tapetes dourados e vinho capitoso. Acariciar-te-ei a fronte abatida e curar-te-ei o cansaço da viagem longa. Descansará teus pés em água de nardo e ouvirás feliz as harpas e os alaúdes do meu jardim. Tenho a meu serviço músicos e dançarinos exercitados em vários palácios e vistas. Ante a incompreensível mudez do viajante, voltou a lhe falar súplice, ou seja, chamando, depois de pequena pausa: jovem, por que não me responde? Descobri em teus olhos diferente chama, e assim procedo por amar-te. Tenho sede de afeição que me complete a vida. Atenda, atenda. Ele parecia não perceber a vibração febril com que semelhantes palavras eram pronunciadas, e notando-lhe a expressão fisionômica indefinível, a vendedora de essências acrescentou, já um tanto agastada. Ela começou até a ficar impaciente, e disse para ele o seguinte: não virás? Constrangido por aquele olhar esfogueado, o forasteiro apenas murmurou: agora não. Depois, no entanto, quem sabe? A mulher, cheia de enfeites, sentindo-se desprezada, prorrompeu em sarcasmos e partiu. Então, ficou chateada ali por não ter sido atendida e saiu reclamando, xingando qualquer coisa. Passaram-se 2 anos. Quando Jesus levantava paralíticos ao pé do tanque de Betesda, venerável ancião pediu-lhe socorro para uma infeliz criatura, cheia de sofrimento. Jesus a seguiu, sem hesitar. Num pardieiro denegrido, um corpo chagado, ou seja, um corpo coberto de feridas, exalava gemidos de dor. A disputada mercadora de aromas ali se encontrava carcomida de úlceras, de pele enegrecida e rosto disforme. Ou seja, o que era ali no caso, no estado avançado da lepra já, que ela havia adquirido. Feridas sanguinolentas pontilhavam no corpo, agora semelhante ao chão, à cor da terra. Exceção dos olhos profundos e indagadores, nada mais lhe restava da feminilidade antiga. Era uma sombra leprosa, de que ninguém
ninguém ousava se aproximar. Fitou Jesus e reconheceu. Era o mesmo mancebo, era o mesmo rapaz nazareno, de porte sublime e atraente expressão. O Cristo estendeu-lhe os braços, tocado de intraduzível ternura, e convidou: venha a mim, tu que sofres. Na casa de meu Pai nunca se extingue a esperança. A interpelada quis recuar, conturbada de assombro, mas não conseguiu mover os próprios dedos, vencida de dor. O mestre, porém, transbordando com paixão, prosternou-se fraternal e conchegou-o de braço. Então, ela não conseguiu se mover, queria até se afastar de Jesus. O que o Cristo fez? Foi lá e deu um abraço nele. A infeliz reuniu todas as forças que lhe sobraram e perguntou em voz reticênciosa e dorida: tu, o Messias Nazareno, o profeta que cura, reanima e alivia? Que vieste fazer junto de mulher tão miserável quanto eu? Ele, contudo, sorriu benevolente, respondendo apenas: agora venho satisfazer-te os apelos. E recordando as palavras do primeiro encontro, respondeu: descubro em teus olhos diferente chama, e assim procedo por amar-te. Então vejam, meus amigos, que beleza, mostrando para a gente uma situação como essa que é tão comum na vida. Tudo aquilo que a gente abusa, a gente acaba perdendo, né? Existem casos mesmo da doutrina que mostram que pessoas que às vezes ostentavam uma forma física, uma beleza muito grande numa vida, e que por isso foram submetidas a diversas tentações, às vezes reencarnaram depois pedindo o que para a misericórdia divina? Pelo amor de Deus, não me manda bonita ou bonito, não, me manda o mais desfavorecido da beleza possível, exatamente para que eu não passe pelas mesmas tentações que eu passei e que eu ainda não tive forças para superar. Então, numa situação como essa, a gente vê também o conceito do que é o amor do mundo, que é chamado amor, e que é tão deturpado, e o que é o amor cristão. É o amor da renúncia, do sacrifício, da doação ao próximo, da gente querer o bem do outro, nos sacrificando, fazendo por ela para aliviar as dores, para consolá-la, para ajudá-la, tudo aquilo que tiver no nosso alcance. Então, meus amigos, esse é um dos exemplos do que Emmanuel trouxe para a gente. Eu trouxe aqui mais um, que ainda serve para a gente ilustrar o nosso estudo de hoje. Voltando lá do livro Seara dos Bens, nós vamos ver aqui o seguinte, Emmanuel dizendo assim, todos nós, encarnados e desencarnados, em aprimoramento na Terra, somos sujeitos à ilusão, através dos pontos frágeis que apresentemos na construção dos próprios valores para a vida maior. Ou seja, cada um de nós tem o seu lado fraco, tem a sua fragilidade. E muitas vezes nós somos alertados a respeito disso. Vem alguém nos fala, ou a gente lê uma página, assiste algo que vem ali para nos prevenir, e ainda assim, às vezes, a gente ainda cai. Vejam aqui essa página do livro Almas em Desfile. O título dela é o seguinte: Cólera. Vamos ver. Antônio Sobreira, a caminho da garagem onde mantinha pequena frota de caminhões, foi ver sua mãezinha doente, que lhe pediu logo após pequenos instantes de conversa. Então Antônio, tinha alguns caminhões, foi visitar a mãe dele, que estava doente. A mãe dele virou para ele e falou o seguinte: meu filho, tenha cuidado com a irritação. Em nossa reunião espírita de ontem à noite, nosso velho amigo Silvério Vargas, que desencarnou num ato de imprudência, conclamou a todos
e você tem estado muito nervoso. Falou com ele. Ô mãe, não se aflige, não preocupa não, né? Respondeu sorrindo. Entretanto, ou seja, ele pegou, despediu da mãe, não se preocupa não, estou tranquilo, né? Não tem nada demais não. Saiu da casa da mãe e, ao dar os primeiros passos na rua, foi procurado por um de seus motoristas, que lhe disse o seguinte: seu Antônio, vem correndo. O Avelino, seu irmão, acaba de atropelar seu filho. Indignado, sobre ele entrou no veículo, que nem uma fera, e daí a minutos estava de novo à frente de casa. Aglomerou-se o povo em torno de uma larga mancha de sangue. Então ele foi correndo, chegou lá, tinha uma mancha de sangue no chão. Avelino, seu irmão, dirigiu-se para ele e pediu, rogou transtornado: ô Antônio, me perdoa. Vinha passando em marcha regular, ou seja, eu vinha sem correr muito, normal, velocidade normal, quando Antoninho atravessou. Foi questão de segundo. Onde está meu filho? Gritou sobre ele. Uma senhora então logo informou que o menino acidentado foi levado no colo da mãe no hospital, junto de 2 médicos que haviam passado momentos antes. Você vai me pagar tudo, falou Sobreira aos berros com o irmão. Arranjei um caminhão para você, a fim de matar sua fome e a de sua família, e você mata meu filho? Mas hoje você me paga. E sem ouvir mais nada, avançou para o pobre motorista, aos murros, deixando-o no chão com várias escoriações e feridas. Não deu uma surra ali no irmão, não escutou nada, bateu nele, tudo quanto é jeito. Em seguida, nervoso, pegou o carro e foi em direção ao hospital. Mas, assim que chegou lá, encontrou na portaria sua esposa sorrindo, com o filhinho também feliz. Graças a Deus, disse ela ao esposo, não aconteceu nada. Antoninho não teve nenhum arranhão. Mas e o sangue no asfalto? Perguntou Sobreira, assustado. Somente então ficou sabendo que o sangue pertencia ao cachorrinho de estimação, Totó, que acompanhava o menino, e que os médicos que haviam atendido de passagem eram ambos veterinários. Naquele instante, Sobreira, recordando as palavras de sua mãe, não pôde conter suas lágrimas de arrependimento. Então é assim, né? Mais cedo ou mais tarde, nós vamos ser tentados no nosso lado fraco. E a gente precisa estar atento, né? Como Jesus nos ensina no Evangelho. Tem que estar orando e vigiando, que mais cedo ou mais tarde vem o teste para a gente. Como que nós vamos reagir, né? E é o que Emmanuel destaca, que vale não só para os médicos, como também para nós todos. Vou desligar a gravação e em seguida a gente